Queridos internautas, venho aqui nesse momento para responder alguns questionamentos que vários de vocês têm feito para a Gazeta do Paraná e para mim mesmo, até pessoalmente, me cobrando uma explicação um pouco melhor, mais detalhada dessa história do pedágio, do que eu penso. Olha, eu não vou criticar como tenho criticado essas concessionárias que estão aí. Não vou, não. Na verdade, elas estão começando e me parece que já estão começando a mostrar serviço. Essa é a verdade. O contrato, bom, o contrato foi assinado, mas na verdade entre aspas, quem minutou o contrato foi quem contratou, o governo, não é? Então vocês imaginem só o que está por trás disso aí. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero responder a uma questão que me está sendo colocada seguidamente. É a forma com que se instalou o pedágio no Paraná em prejuízo, em detrimento das empresas paranaenses. Ora, o pedágio é um serviço que arrecada milhões, bilhões. Vou abrir um parênteses aqui. Aquela quadrilha do primeiro contrato, que operou durante 23 anos no Paraná, assaltando os motoristas nas praças de pedágio, com aquelas tarifas absurdas, com aquela roubalheira, aquela quadrilha arrecadou bilhões. Pagou, claro, milhões em propina, não é? Aqueles 2% da receita bruta do pedágio no Paraná era transformado em propina. Mas também não vou voltar a falar sobre essa história. O que eu acho estranho é que um governo, qualquer um deles, que defende o pedágio, ou que defendeu o pedágio aí para trás, esqueceu-se de fazer com que esse serviço tivesse a contribuição, a participação efetiva de empresas paranaenses. Olha, aquela quadrilha lá do primeiro contrato, lá de trás, era toda de fora. Eles pegaram aqui 2 ou 3 empresários paranaenses e deram uma participaçãozinha minúscula nos consórcios que eles fizeram, só para justificar, enganar. Não, olha, tal, tem empresas paranaenses, 2 ou 3 que acabaram se acompliciando com eles e foram coniventes na roubalheira. Mas a participação era pequenininha. Agora eu pergunto a esses governos: o Paraná, enfim, não tem empresas em condições de disputarem e ganharem as concessões de pedágio? Eu digo que tem. O Paraná tem muitas empresas nessas condições. Poderia até aqui abrir um parêntese e dizer, faça-se uma licitação voltada para entregar o pedágio para as cooperativas do Estado, que contribuem de maneira fantástica para a nossa economia e que no transporte dos produtos para o Porto de Paranaguá ou para centros consumidores usam as rodovias e pagam uma exorbitância de pedágio. Conversem com qualquer administrador de uma cooperativa e ele tem a conta na ponta da língua. O quanto custa o pedágio, o quanto onera o custo da produção e da entrega dos produtos, essa tarifa exorbitante do pedágio. Então não seria o caso, por exemplo, senhores governantes,
Vocês que têm um discurso mentiroso, claro, voltado para o interesse, para a defesa da economia do Paraná, está aí um dos maiores negócios do Estado, talvez o maior negócio do Estado, que é a implantação e a cobrança do pedágio nas rodovias paranaenses. Por que não nos voltamos para entregar esse serviço a empresas paranaenses? Ora, vamos dizer, alguém vai dizer por aí, não, mas tem um processo licitatório. Conversa fiado. Processo licitatório, entendeu? É como se dizia por aí, é para boi dormir. Está tudo acertado antes. A quadrilha domina os governantes. Já começa pelo edital que eles formulam, direcionado já para que A, B, C e D, que pertencem à quadrilha, ganhem a licitação. Tudo conversa fiado. Não, uma licitação na forma da lei de licitações. Sim, uma baita de uma enganação. Então, vamos deixar isso para lá. Então, se é para enganar, vamos enganar a favor das empresas paranaenses. Outra coisa, por que esses trechos enormes aí de 100 quilômetros? Por quê? Qual é a razão entre uma estação de pedágio, de cobrança de pedágio e outra? Por quê? Outra coisa, por que entregar um trecho como de Foz do Iguaçu a Guarapuava para um consórcio de empresas que nem são do Paraná? Ou de Guarapuava para frente, para Curitiba, para Paranaguá? Vejam quantos quilômetros compõe cada trecho desses. Vou pegar esses trechos e dividir por 2, por 3 e colocar em empresas paranaenses, pequenas, grandes, médias, cooperativas, acabei de falar. Porque daí certamente o produto, o lucro decorrente do serviço que será executado será reinvestido no Paraná. Será reinvestido aqui em nosso estado. Nossas empresas irão crescer, terão lucro com a cobrança do pedágio, com a concessão do pedágio, e investirão no Paraná. Imagine o quanto a economia do estado iria se beneficiar com isso. Mas não, a quadrilha domina. E a quadrilha está lá, São Paulo, Minas, Brasília, lá é a sede deles. Eles vêm aqui, assaltam o bolso do motorista paranaense, nesse pedágio absurdo, injusto pelos valores que cobram, e levam para lá, vão investir fora do estado. Então essa era uma questão que eu queria colocar aqui, respondendo aos meus amigos. Eu não sou contra o pedágio. Eu disse várias vezes aqui, eu sou contra o pedágio como instrumento de roubo, de assalto aos motoristas do Paraná. Sou contra esses contratos que estão em vigor aí, que permitem que as concessionárias, a quadrilha que atua no Paraná, cobre o dobro, o triplo do que é cobrado ali em Santa Catarina, por exemplo. Eu sou contra isto. Acho que o pedágio é necessário, o pedágio é bem-vindo, desde que ele seja justo, desde que ele não prejudique os motoristas e a economia do estado com tarifas escorchantes. Fica aqui essa questão. Eu voltarei para frente, mas fica essa questão, eu queria dar esse esclarecimento porque várias pessoas, nossos internautas, leitores da Gazeta do Paraná, me cobram isso. Marcos, explica melhor, como é que você acha que devia funcionar o pedágio? Eu acho que deveria funcionar o pedágio, entendeu? Desde o seu início, tendo como objetivo priorizar a contratação de empresas paranaenses. E daí a questão dos contratos, tudo mais, pode ser discutida para frente, mas com o interesse do Paraná sempre defendido aí. Bem, meus amigos,
Agora tem uma questão aí do Porto de Paranaguá. Vocês devem estar acompanhando, não é? A notícia recente, a semana passada, 10 dias, 15 dias, uma operação, uma grande operação da Polícia Federal, da Receita Federal, do Ministério Público Federal, Estadual, das polícias estaduais aqui no estado. E, de repente, parece que descobriu-se uma coisa que estava aí, à frente de todo mundo. Alguém, uma autoridade, disse que o Porto de Paranaguá é usado pelo tráfico. Tráfico de drogas. De repente, vem uma questão aí de que uma empresa que seria do PCC ou vinculada ao PCC tem um espaço no Porto de Paranaguá. Muito bem. Sim, nós temos que acreditar nas nossas autoridades. Isso é verdade. Até porque o Porto de Paranaguá sempre foi uma caixa preta. Vocês não imaginam quanta gente ganhou dinheiro, não só ganhou dinheiro, quanta gente enriqueceu em atividades lá no Porto, ilegais, fraudulentas. A Gazeta do Paraná, nos seus 30 e poucos anos de existência, vem denunciando isso sistematicamente. Olhe, lá para trás, eu me recordo, lá para trás, anos atrás, uma vez a Gazeta fez uma denúncia sobre uma série de ações na Justiça Trabalhista lá, movidas por um sindicato, 2 sindicatos lá, e que estavam envolvidos, inclusive, juízes trabalhistas, nessa maracutaia lá no Porto. A Gazeta publicou, e a então presidente do Tribunal do Trabalho no Paraná manteve o contato conosco. Uma desembargadora correta, séria, honesta. Foi honesta ao ponto de nos dizer, olhe, a Justiça do Trabalho no Paraná tem 2 problemas muito sérios e muito graves que precisam ser resolvidos. Um é no Porto de Paranaguá, com condenações lá, arrumadas, montadas, esquema de sindicato, que envolvem o pagamento de milhões de reais de indenizações que serão feitas pelo Porto, pelo governo do estado, pela sociedade paranaense, pelo contribuinte paranaense. E o outro local é Cascavel. Me recordo que naquela época o olho da Gazeta do Paraná, o olho crítico da Gazeta, estava voltado para essa Justiça do Trabalho aqui em Cascavel. E realmente a desembargadora tinha razão. A coisa acontecia aqui de uma forma escandalosamente visível. Nos arquivos da Gazeta ainda temos aí o nome, a relação. Advogados trabalhistas ficaram ricos, riquíssimos, usando a Justiça do Trabalho como instrumento do seu enriquecimento ilícito. Mas isso já passou, tá? Parece que esses problemas foram superados em Cascavel e em Paranaguá. Mas agora surge Paranaguá de volta ao Porto, e eu gostaria de fazer aqui um pedido às autoridades que estão investigando aquelas falcatruas lá no Porto. Olha, vocês deveriam fazer um pente fino nas licitações dos terrenos públicos do Porto, realizadas lá em Paranaguá. Por exemplo, aquela licitação lá, em que tinha uma associação, se não me engano, sucroalcooleira, tal,
conseguiu uma licença, ocupou uma área do porto, fez investimentos nessa área. A nossa fonte nos diz que os investimentos ao longo de 5 anos, parece uma coisa assim, chegaram a mais de 100 milhões de reais. Essa associação sucroalcooleira. Uma entidade séria, correta. Aí, de repente, vai o diretor do porto lá, que veio de São Paulo, de Santos, olha, veio de Santos, tá? Ele disse, não, vocês caem fora daí, eu vou licitar. Como? Mas e a ANAC não fala nada? A agência encarregada de fiscalizar não fala nada? Não, eu tenho atribuição para isso, minha alçada é para isso e logo. E licitou. Então vejam bem, senhores promotores, senhores policiais federais, policiais estaduais, vejam bem aqui. Licitou. Daí ganhou uma empresa lá. Uma empresa que, aliás, o dono opera no Porto de Paranaguá com todo e qualquer tipo de falcatrua. Ganhou lá. Ganhou por R$1 milhão a área. R$1 milhão. E ainda pagos em 4 parcelas de R$250 mil. Ora, aquilo, a Gazeta do Paraná noticiou isso. Denunciou, não era possível entregar o patrimônio público por aquele valor, R$1 milhão, quando valia muito mais. Pois bem, o golpe estava armado, tudo acertado. Eu sempre falo para vocês, a quadrilha acerta antes o golpe, deixa tudo certinho, com a autoridade competente, que é quem permite o golpe. Estava tudo acertadinho. De repente, essa empresa que ganhou a licitação, comprou a área por R$1 milhão, vendeu um tempinho depois por R$36 milhões. Meus amigos, olha, senhores promotores, senhores delegados, examinem essa licitação, vocês vão ver o tamanho da fraude. Vocês vão ver o tamanho do prejuízo que o patrimônio público do Paraná teve com essa operaçãozinha. Então vai lá, o comparsa, e compra lá por R$1 milhão. 4 parcelas de R$250 mil. Uma área que valia milhões. No mínimo 36, porque ele vendeu dali a pouco por 36 milhões. Pois bem, 36 milhões. Aí fizeram uma solenidade lá para demonstrar publicamente que haveriam os novos proprietários investimentos que passariam de 500 milhões. E as autoridades estaduais estavam todas lá batendo palma para essa gente, batendo palma e fazendo discurso, apoiando. Agora vai o Ministério Público, a Polícia Federal lá e descobrem que aquilo lá é um esquema do PCC. Lavagem de dinheiro. Bom, a nossa fonte nos contou isso que eu estou transmitindo para vocês. Mas eu faço aqui um apelo às autoridades, a quem está chefiando a investigação. Vão a fundo. Vão lá na licitação que permitiu a compra da área por R$1 milhão, que foi vendida depois por 36. E que, em seguida, em uma solenidade com as altas autoridades do Estado, alardearam que iam investir 500 e tantos milhões. Investir o quê? Será que vão investir? Ou vão usar aquela estrutura para lavar dinheiro, para traficar drogas, para contrabando? É preciso saber exatamente o que está acontecendo com essa área. Bem,
meus amigos, eu espero, e a Gazeta está cobrindo, nós estamos atentos a esse assunto lá do Porto de Paranaguá, estamos atentos, e eu espero que em pouco tempo, muito pouco tempo, temos o deslinde disso aí, pelo menos do que aconteceu no Porto e de quais as providências tomadas para erradicar definitivamente a corrupção lá no Porto. Doem quem doer. Mas vejam aqui, eu acabei de fazer um apelo aqui ao Ministério Público, à Polícia Federal, enfim, a quem está chefiando a investigação no Porto lá de Paranaguá. E a Gazeta interessada, nossos jornalistas começam a perguntar e vão atrás, e os nossos informantes estão dispostos a darem mais informações, a contarem a verdadeira história da bandalheira lá. De repente, um promotor entrou em contato comigo, meu amigo, e disse: ó, Marcos, eu li na Gazeta que vocês estão fazendo a cobertura também dessa tentativa de venda da Celepar. Isso aí é uma novela, Marcos. Isso aí é uma coisa horrível que está sendo feito ali. Veja bem, um dia desses, um conselheiro do Tribunal de Contas, o conselheiro Fábio Camargo, disse uma coisa certíssima. Tentou ter acesso ao processo que tramita no Tribunal de Contas para obter autorização para a venda da Celepar e não conseguiu. Ele, conselheiro, o processo que está tramitando no Tribunal de Contas, ele não conseguiu acesso. Sabe qual foi a resposta que deram para ele quando ele tentou acessar o processo? Segredo de justiça. Isso é uma piada, né? Estão vendendo patrimônio público. Para quem? A Gazeta já disse quem vai comprar aquilo lá, já está certo. Mas estão vendendo patrimônio público em segredo de justiça? Não dizem o que estão vendendo? Não mostram os interessados? E aí, esse promotor, meu amigo, foi me disse: olha, Marcos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa questão da preservação dos dados, os milhões de dados que a Celepar tem, de toda a economia paranaense, de todos os paranaenses, tá? Isso tem que ser sigiloso. Isso o Estado não pode permitir. De repente vem um cara aí, um Tanuri da venda e da vida aí, e compra o que está à venda pelo Estado, e aí ele passa a ser dono de todas as informações do Estado como um todo e dos paranaenses como um todo. Isso é um crime. A lei não permite. Mas o promotor me disse o seguinte: Marcos, já vazaram essas informações. Quem queria tê-las na mão já tem. Essa história de lei de proteção de dados, não sei o quê, conversa fiado. Isso é para os paranaenses, os pobres paranaenses aí, que não têm poder de decisão, que não têm acesso a nada. Esses aí não têm mesmo como chegar na informação. Mas pode saber. Aqueles que queriam informação, esses já têm. A começar pelo fato de que a Celepar, de anos atrás, dos outros governos, já tinha lá dentro um picareta que dominou o ICI, Instituto Curitiba de Informática, e que agora mudaram, continua ICI, agora o nome é outro, para disfarçar, para tentar esconder a bandalheira que tinha lá no ICI da Prefeitura de Curitiba. Esse mesmo sujeito, num governo passado, nomeou toda a diretoria da Celepar. Nomeou toda a diretoria da Celepar. Assim como esse mesmo sujeito, no governo passado, convenceu o governador de criar a tal Copel Telecom. Muito bem. Criaram. E criaram 3 cargos de diretor. Ele, o sujeito, indicou os 3 diretores. Ah, era um funcionário da Copel. É, claro que era.
mas eram funcionários da Copel, corruptos que estavam na gaveta dele. Ele colocou lá como diretores da Copel Telecom, que acabou na mão do Tanuri, tá? Uma picaretagem tremenda, a Gazeta do Paraná denunciou, e agora o Tanuri, de repente, pôs à venda a Copel Telecom. E uma perguntinha aqui, não é? Uma perguntinha, eu quero deixar essa pergunta aqui. Pagou 2,5 bilhões pela Copel Telecom, não é? Depois da Copel ter implantado em todo o estado toda a rede de fibra ótica. Veja quanto custou isso. Aí entregaram, venderam para o Tanuri. Tanuri comprou primeiro o Sercontel lá de Londrina, a Copel era dona de metade do Sercontel, daí o Tanuri ficou sócio da Copel, daí passou a obter informações privilegiadas e com isso ele se articulou para comprar a fibra ótica, a empresa de fibra ótica da Copel. Muito bem. 2,5 bi. Tem um negocinho aí que eu quero lembrar vocês, eu já falei aqui. Mas vamos terminar. 2,5 bi. Agora o seu Tanuri, que está envolvido em 1000 problemas, broncas e ações e execuções pelo Brasil afora, pôs à venda a tal da Liga, que é a antiga Copel Telecom. Pôs à venda por 2,4 bi. Está perdendo 100 milhões. Ora, atrás disso tem coisa. Atrás disso tem coisa. Quer vender. 2,4 bi. A Gazeta do Paraná está atrás dessa história. Nós queremos saber como é que o cara perde 100 milhões de reais, assim, sem mais nem menos. Por que ele quer vender a Copel Telecom? Por quê? Mas olha, meus amigos, vou fazer um parentezinho aqui para nessa história da Copel Telecom contar para vocês uma coisa lastimável. Pois bem, quando estava em andamento a venda da Copel Telecom, de repente aparecia um entrave. Não dá, tal. De repente apareceu um deputado aí, um canalha. Não, estão vendendo patrimônio público. Não pode vender sem autorização legislativa. A Assembleia tem que autorizar ou negar. E aí, vamos tratar de pedir à Assembleia autorização para vender. Pois bem, meus amigos, a nossa fonte dentro da Assembleia Legislativa nos disse que esse deputado, que aliás é publicamente ladrão, recebeu de propina 3% do valor da venda feita para o Tanuri. Dos 2,5 bilhões, recebeu 3% de propina. E teve mais propina. Teve propina lá dentro da Copel, teve propina em vários escalões do governo do estado. Foi um tal de comprar em todo mundo. Mas aí, a questão era a seguinte, a Gazeta do Paraná colocou isso. Ora, se o Tanuri comprou por 2,4 bi, 2,5 bi, ele quer vender agora por 2,4 por 2,5 bi, o dinheiro, esses 2,5 bi, teriam que ter entrado na conta da Copel. E se entrou na conta da Copel, como é que vai tirar lá milhões para pagar propina? Como? Então não tem jeito. Mas a quadrilha, eu volto a repetir, ela monta o golpe tudo antecipadamente, eles programam tudo, eles planejam tudo. Já tinham inventado que este picareta, que eu disse para vocês, que estava no ICI, que estava na Celepar, que convenceu o governador de criar uma empresa para implantar fibra ótica no estado, dentro da Copel, que nomeou os 3 diretores da empresa, que formatou a venda da empresa com um advogado que é meu amigo, que me contou essa história inteira. Não é? Esse picareta, enquanto
formatavam a venda. Logo após terem criado a empresa, ele conseguiu vários contratos para 3 empresas dele com a Copel Telecom. Contrato de fornecimento de serviços, execução de obras, venda de equipamentos e material, e também e principalmente uma coisa que ele é especialista, que são projetos. Então ele tinha vários contratos. E nesses contratos tinha uma cláusulazinha lá, que rescindido o contrato, a multa era milhões. Milhões. Pois bem, esses vários contratos resultaram em indenização, multa e outras coisas mais, na ordem de 300 milhões. Foi daí, meus amigos, que saiu o dinheiro para pagar propina. Tudo armadinho. Tudo prontinho. Não precisaram lançar a mão dos 2,5 bi que o Tanuri pagou pela compra da empresa. Não, não. A indenização, as multas pagas pelos contratos do Picareta geraram o dinheiro, o recurso, para pagar propina para todo mundo. E para, com isso, venderem um patrimônio enorme do Paraná, que a Copel investiu tudo que precisava investir para deixar prontinho e daí entregar para o comprador, que era o Tanuri, que, aliás, comprou lá naquela Bolsa de São Paulo, que aquilo lá, vocês sabem o que é, né? Eu estou cansado de dizer. É o mais novo instrumento que eles utilizam para fraudar licitações, tá? Aliás, lá não tem licitação, né? Lá é outra história. Me lembro que uma autoridade aqui do estado dizia, alardeava, olha, terão centenas de interessados, estão me procurando, gente do mundo todo. E a Gazeta do Paraná dizia, não vai ter essa gente, é conversa fiado. O que aconteceu? O único pretendente foi o Tanuri. Só. As outras sentenças ficaram na cabeça do moço que andava alardeando mentiras por aí. Pois bem, meus amigos, eu quero finalizar aqui tecendo considerações, fazendo um comentário sobre uma notícia que a Gazeta do Paraná publicou hoje, dizendo que o deputado Fernando Giacobo, está interessado em implantar em Cascavel, através do município, a tal muralha digital. E Jacobo já foi dizendo, não, vou destinar das minhas emendas parlamentares 3 milhões para o município implantar. E fez um apelo ao prefeito Renato Silva. Muito bem. Você vê como a coisa é bem armada, né? A segurança pública é uma prioridade, é uma necessidade. É preciso. E como prioridade, a segurança pública só está abaixo da prioridade da saúde. Aliás, sobre saúde, eu vou falar nos próximos dias aí, essa história do hospital universitário aqui de Cascavel. Mas a segurança pública é importante. É preciso que se priorize ela. Muito bem. Aí vem o Jacobo, vou destinar 3 milhões de uma emenda minha para Cascavel implantar a muralha digital. Você pode aumentar a segurança instalando câmeras, sensores, enfim, usando instrumentos eletrônicos que ampliam a capacidade do poder público de tomar conhecimento e rapidamente combater a bandidagem aí. Mas eu quero fazer uma colocação para o prefeito. Prefeito,
certamente, atrás dos 3 milhões da emenda do Jacobo, vai aparecer 1 ou 2 picaretas aí para te venderem o projeto da muralha digital para Cascavel. Tudo e qualquer coisa que envolva tecnologia nova, modernidade, toda e qualquer coisa que ofereçam ao poder público nessa questão está dominado pela picaretagem. Prefeito, toma cuidado. Prefeito Renato Silva, tua administração é boa, é correta. Toma cuidado, não embarca em qualquer canoa. O Jacobo que destine os 3 milhões para o município de Cascavel, e o município de Cascavel tem funcionários técnicos competentes para montarem esse projeto e até para desenvolverem programas. Podem até copiar do que está por aí, mas, prefeito, não embarque na canoa de contratar picaretas que virão aí em seguida ao anúncio da implantação ou do início da elaboração do projeto da muralha digital em Cascavel. Isso é picaretagem. Veja Curitiba. Implantaram lá a tal muralha digital. Veja quem está por trás. Veja quem está ganhando. Veja quem está faturando. E ao mesmo tempo, veja se aumentou a segurança lá em Curitiba. Isso é bem como aquela história dos radares. Radares é uma picaretagem, uma fraude. Aquele contrato lá em Curitiba. Uma fraude. Todo mundo quieto. A Gazeta denuncia, eu denuncio, eles calam a boca. Não vamos responder o Marcos, porque senão acaba o negócio. É uma fraude. Então, prefeito, quero fazer um apelo. A Gazeta do Paraná o apoia porque a sua administração é boa, é correta, é voltada para os interesses do povo de Cascavel. Não embarque nessa canoa. Receba, o município que receba os 3 milhões do Jacobo, mas não admita a picaretagem vir aí querer coordenar todo o processo. Desde a venda dos programas, eles já trazem pronto. Aí vão vender. E daí vem aquela história. Não, não precisa licitação, porque não tem concorrência, porque a autoria é só nossa. Aquelas conversas deles. Picareta vem com a conversa prontinha. Agora é preciso também, prefeito, saber, quando eles aparecerem aí, quem é que está indicando? Quem é que está mandando eles para cá? Bem, vamos ficar por aqui. A Gazeta está acompanhando isso de perto e tudo que for feito será noticiado por nós, será aplaudido e também será denunciado e criticado. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.